E aí, pessoal? Que legal ver a turma toda aqui. Hoje a gente vai fazer uma investigação conjunta, super importante. Sabe aquele papo que é denso, mas absolutamente essencial? Pois é, a gente vai entender como as ideias extremistas se comportam e mudam com o tempo. Para ficar mais fácil, pensa no extremismo como um vírus. Quando um vírus aparece, ele tem uma forma muito específica, certo? Mas para sobreviver às nossas defesas, ele precisa sofrer mutações. Ele se adapta. E é cravado isso que rola com ideologias de ódio. Elas não sumiram do mapa. Elas literalmente só trocaram de roupa para continuar infectando a nossa sociedade. O que leva a gente a essa pergunta logo de cara? Como é que o ódio se disfarça hoje em dia? Porque olha só, antigamente o ódio histórico era escancarado, a galera usava uniforme, marchava em exércitos e controlava governos inteiros. Mas a versão atual desse vírus é muito mais sofisticada. Ela usa uma camuflagem super inteligente para dar um drible no nosso pensamento crítico e entrar de fininho aí na tela do celular e do computador no nosso dia a dia. Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje passa rapidinho por 6 pontos. Raízes do ódio extremo, o passado versus o presente, a nova face política, o crescimento no Brasil, a armadilha das redes e, claro, defesa e pensamento crítico. Começando pelo começo, seção 1, Raízes do ódio extremo. Vamos dar uma olhada na cepa original desse vírus, lá nos anos 30 e 40. A definição clássica de nazismo mostra que o buraco era muito mais embaixo. Não era só um grupinho com ideias prejudiciais. Foi uma ideologia totalitária, autoritária e, acima de tudo, racista, que virou a política oficial de Estado na Alemanha. Entre 1933 e 1945, basicamente todo o poder do governo, as polícias e os recursos públicos foram usados para perseguir e exterminar minorias de forma sistemática, o que culminou no horror absoluto que foi o Holocausto. O ponto-chave para a gente guardar aqui é o poder do Estado. O ódio estava literalmente no comando das instituições. E isso nos leva à seção 2, o passado versus o presente. E essas comparações ilustram perfeitamente como a coisa mudou. Afinal, o que acontece quando o governo já não banca mais essas ideias? A dinâmica muda totalmente. Notem que as ideias centrais continuam ali, a ideia de supremacia, o antissemitismo, a exclusão, mas a execução é outra. No nazismo histórico, o discurso era oficializado pelo Estado. Hoje, o neonazismo age por meio de grupinhos extremistas fragmentados. Antes, eles justificavam um absurdo falando em pureza racial de um país inteiro. Hoje, os discursos mascaram o ódio falando de supremacia branca, xenofobia, ou até se escondendo atrás de uma falsa liberdade de expressão. O que antes era explícito e violento nas ruas, hoje em dia vem num formato muito mais velado. E os métodos para espalhar essa mensagem também ganharam um upgrade tecnológico. Lá atrás, a lavagem cerebral dependia de controlar rádios, escolas e de propaganda estatal massiva. Mas e hoje? Hoje, o campo de batalha é o mundo digital da nossa rotina. A propaganda extremista não precisa de um ministério do governo. Ela usa os algoritmos da internet, as redes sociais e fóruns ocultos online para achar e recrutar apoiadores em larga escala. Partindo para a seção 3, a nova face política. Porque às vezes essas mutações do vírus testam as águas da nossa própria democracia. Um exemplo contemporâneo super debatido é o partido alemão AfD, ou Alternativa para a Alemanha. É fundamental a gente deixar bem claro, a AfD é um partido político legal e atua dentro do sistema democrático, tá? Eles não são oficialmente um partido nazista, mas eles estão sob um escrutínio gigantesco por lá. Especialistas e pesquisadores alertam que as práticas e discursos de setores desse partido são xenofóbicos e acabam normalizando ideias muito próximas ao extremismo no debate público do dia a dia. Acompanhar como isso se constrói ao longo do tempo é muito revelador. O partido foi criado lá em 2013 e, aos poucos, foi adotando tons cada vez mais radicais. Aí, agora em 2025, o órgão de inteligência interna da Alemanha, que tem a função de proteger a Constituição, classificou a AfD como uma organização de extrema-direita e colocou o partido sob vigilância estatal. Isso mostra direitinho como as instituições democráticas precisam ficar num estado de vigilância constante. Quando o discurso político começa a flertar com ideologias excludentes, a democracia logo acende um sinal de alerta. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Seção 4, o crescimento no Brasil. Dá só uma olhada nesse número impressionante, 270,6%. Esse foi o salto explosivo no aumento de células neonazistas aqui no Brasil apenas entre os anos de 2019 e 2021. Esses dados da antropóloga Adriana Dias mostram pra gente uma proliferação silenciosa e extremamente rápida, operando bem aqui, no nosso território nacional. Então, o ponto crucial é o seguinte:
No ano de 2022, o estudo apontou que já existiam mais de 530 núcleos extremistas ativos. E não é só em um canto isolado do país, não. Eles estão espalhados por absolutamente todas as regiões do Brasil. O vírus realmente encontrou um ambiente propício para se multiplicar. A coisa tomou proporções tão sérias que, em abril de 2024, o Conselho Nacional de Direitos Humanos levou um relatório para a ONU classificando o cenário brasileiro como uma palavra muito precisa e dura: alarmante. O crescimento desse discurso de ódio e dessa radicalização chamou a atenção de organizações de direitos humanos do mundo todo de um jeito muito contundente. Para colocar isso numa perspectiva mais visual, olha como os inquéritos da Polícia Federal por apologia ao nazismo simplesmente dispararam. O primeiro dado ali mostra 15 anos inteiros, de 2003 a 2018. Em contraste, só nos anos de 2019 e 2020, o total atingiu 159 inquéritos. Ou seja, em meros 2 anos, a gente teve um número superior a todo o total acumulado na década e meia anterior. É assustador. E como é que esse crescimento acontece tão rápido bem debaixo do nosso nariz? Vamos para a seção 5, a armadilha das redes. Um dado da Fundação Getúlio Vargas ajuda a gente a entender essa rapidez. Eles identificaram que existem mais de 35 mil usuários brasileiros conectados a grupos neonazistas. Isso apenas num único aplicativo de mensagens, o Telegram. É exatamente nesse ambiente que símbolos, discursos e incitações rolam soltos, alcançando muita gente. Agora, o que é realmente interessante e perigoso sobre essas táticas de recrutamento é como eles fisgam a galera. Os grupos extremistas usam a estratégia do cavalo de Troia. Ninguém chega balançando uma bandeira explícita de ódio logo de cara. A isca perfeita é o meme, a ironia, aquele humor negro disfarçado. Alguém lança uma piada super preconceituosa e a desculpa já está pronta. Ah, é só brincadeira. Ou usam a desculpa da liberdade de expressão. Aí, misturam tudo isso com fake news para criar um senso de revolta direcionado. E o grande pulo do gato: os algoritmos das redes sociais, desenhados para favorecer o que dá engajamento, amplificam esse conteúdo. Eles começam a recomendar esse material e, de repente, jovens estão sendo radicalizados gradualmente sem nem perceber. O que nos leva à nossa solução? A verdadeira vacina. Seção 6. Defesa e pensamento crítico. Como é que a gente fortalece o sistema imunológico da nossa sociedade na prática? São 4 passos fundamentais. Primeiro de tudo, questione a fonte. Vai lá checar os fatos e combater as fake news antes de comprar qualquer narrativa online. Segundo, aprenda a farejar o ódio camuflado, tentando enxergar muito além da ironia em memes violentos. Terceiro, quebre o silêncio. Use as ferramentas das próprias plataformas para denunciar conteúdos nocivos, não deixe passar. E quarto, e talvez o mais importante para a gente aqui, tragam o debate para o mundo real. Participem ativamente das conversas aqui em sala de aula, defendendo os direitos humanos e os valores democráticos. O ambiente escolar é, sem dúvida, o nosso melhor laboratório para construir uma comunidade vacinada contra o ódio. Para encerrar o nosso papo, eu quero deixar essa provocação martelando na cabeça de vocês a cada clique ou compartilhamento daqui para frente. Nós estamos analisando criticamente o que a gente consome online ou estamos simplesmente deixando o vírus se espalhar livremente? A resposta para essa pergunta é o que vai moldar o futuro da nossa convivência em sociedade. Muito obrigado por acompanharem essa investigação de hoje e que tudo isso sirva de combustível para ótimos debates aí na turma. Até a próxima!